Daniel Worcaro surtou após decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que nesta sexta-feira, dia 13, decidiu mantê-lo na prisão. O dono do Banco Master, revoltado, esmurrou a parede de sua cela na Penitenciária Federal de Brasília, machucou as mãos e precisou de atendimento médico. As informações são da revista Veja. Segundo interlocutores de Worcaro, o banqueiro, durante seu surto, teria ainda gritado nomes de políticos e autoridades com quem tinha relações financeiras e que não estariam atuando para tirá-lo da cadeia. E todos nós sabemos que é Alexandre de Moraes, Toffoli e muitos outros. Nas matérias a seguir, vocês serão informados sobre uma possível greve dos caminhoneiros devido ao aumento do diesel, sobre a situação do Worcaro e sobre a saúde do Bolsonaro. Aqui entre os nossos integrantes representantes que pode ter uma greve, porque tem aumento sendo feito de maneira desproporcional e sem nenhuma justificativa em várias bombas, em vários postos de combustíveis pelo país. Eles levaram ao governo uma série de denúncias de aumento de 20 até 60 centavos no preço do diesel. Aí trazem alguns exemplos, conversei com ele sobre Rio Verde, por exemplo, que já tinha produtor reclamando que não conseguia abastecer as máquinas no interior, e os entregadores ali que fazem o trabalho com os caminhões também reclamando de alta de preço, sem que isso realmente fizesse algum sentido aqui no Brasil. Então esse alerta também faz parte dessa preocupação do governo, por isso a medida de hoje sobre caminhoneiros. Esse alerta, inclusive, de um maior diálogo já tinha sido repassado por alguns integrantes do Palácio do Planalto ao presidente Lula no ano passado. A gente trouxe até aqui a apuração e nessa semana, por conta dessas denúncias, eles também fizeram um alerta, falaram, olha, é importante que vocês vejam e pensem aí em medidas que sejam imediatas. É claro que não é só isso, mas é um pacote que compõe uma série de preocupações do governo e com uma possível greve de caminhoneiros em 2026, nesse ano eleitoral, o governo também se preocupou e levou isso em consideração para anunciar as medidas de hoje. A maioria formada hoje no Supremo Tribunal Federal para manter Daniel Worcaro preso é uma vitória incontestável da ala da corte que se preocupa com a própria imagem. Esse grupo é liderado pelo presidente Edson Fachin e tem ao seu lado o relator do caso Master, André Mendonça. Juntos, eles conseguiram derrotar parte expressiva do establishment político nos três poderes em Brasília, que torceu e, mais do que isso, operou para que o banqueiro fosse solto, com o objetivo de esvaziar as chances de uma delação premiada. Mas é importante ressaltar, Fachin e Mendonça venceram uma batalha, mas a guerra ainda está em curso e vai atingir seu ponto máximo de tensão quando Worcaro decidir falar e delatar figuras dos três poderes de Brasília que torceram e agiram hoje para que ele fosse solto. Acaba de sair um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente vai ler aqui juntos a nota à imprensa divulgada agora. O que dizem os médicos? O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Danilo Moliterno está em frente ao hospital, onde Jair Bolsonaro segue internado na UTI e traz todos os detalhes. Danilo. Bom dia, Passieri. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Olá novamente, Muriel, e a todos que acompanham a CNN neste sábado. Informação importante de momento, temos a divulgação deste novo boletim médico de Jair Bolsonaro. E aí, o grande destaque que a gente tem nessas linhas escritas pela equipe médica de Bolsonaro fica exatamente por esse trecho. Vou até relê-lo aqui, Muriel. A gente tem Bolsonaro em condição instável, mas agora com questões renais e também nos marcadores inflamatórios. Essa é a grande novidade que a gente tem com relação à condição de Jair Bolsonaro. Ele que segue internado em unidade de tratamento intensivo, em UTI, portanto, passando por uma série de tratamentos com antibióticos e também com fisioterapia respiratória para ter, portanto, retomado as suas funções. A gente relembra que Jair Bolsonaro está internado aqui desde ontem, quando foi transferido da Papudinha, onde cumpre pena, para cá, após ter uma série
de sintomas como calafrios, como vômitos, entre outros. Aqui ele passou por uma série de exames e teve diagnosticada essa pneumonia bacteriana bilateral. Basicamente, Jair Bolsonaro tem, portanto, uma infecção em ambos os pulmões, sendo que o caso mais grave está no pulmão esquerdo, que foi causado por complicações no que diz respeito a problemas já antigos de Jair Bolsonaro, gastrointestinais. A gente relembra que ele tem um caso de refluxo e o que os médicos indicam é de que este refluxo poderia ter levado suco do estômago aos pulmões e causado, portanto, essa infecção. Essa é a principal tese tratada pelos médicos. A gente relembra também que desde ontem os médicos já vinham indicando que o caso de Jair Bolsonaro é de fato grave e o que eles indicam neste momento, portanto, é que temos ele agora em situação estável, mas agora com essa piora no que diz respeito à questão renal e também de marcadores inflamatórios. A gente relembra também que Jair Bolsonaro está por aqui, já recebeu algumas visitas. Neste momento, o que a gente ouve é de que ele estaria acompanhado de sua esposa, Michele Bolsonaro, mas ao longo do dia podemos também ter outras visitas por aqui. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, cumpre uma agenda na região norte, mas o que assessores do senador indicam é de que ele deve tentar voltar aqui a Brasília ainda neste dia de hoje para visitar Jair Bolsonaro. É claro que a gente conta as atualizações aqui ao longo da programação. Danilo Moliterno, obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando em tempo real. A gente lembra que, inclusive, no boletim médico foi informado que não há previsão de alta da UTI, pelo menos por enquanto, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Brasil, Brasil. Me parece que a noite, a madrugada de sexta para sábado, não foi nada legal na cela onde está preso nada mais, nada menos do que Daniel Vorcaro. Segundo informações que chegam, e eu até mesmo estava falando com uma fonte próxima a esse presídio lá em Brasília, Vorcaro gritava a noite inteira o nome do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Ele se esmurrou, machucou na cela e gritava para os agentes penitenciários, segundo informações de bastidores, que ele vai entregar o ministro Alexandre de Moraes, vai entregar os Dias Toffoli e vai entregar outros figurões que estão por aí. Mas você vai assistir junto comigo essa bomba que amanheceu lá em Brasília e que é colocada, inclusive, pelo radar da Veja, pela CNN, Metrópole, todo mundo falando. Só não esquece de dar o seu like e compartilhar. Vamos direto aqui para a notícia. Deixa eu trazer para você aqui. A tela minha tá preta, mas calma aí que eu já vou colocar a notícia. Tá aqui. Não, essa é a capa, né? Você tá vendo a capa da nossa matéria. E agora sim, a notícia que estrala no sábado. No mesmo dia em que a maioria dos ministros da segunda turma do STF decidiu manter a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele precisou receber atendimentos médicos no Presídio Federal, onde está preso em Brasília, depois de passar por um surto que machucou as suas mãos ao esmurrar a parede da cela. Você acha que ele vai entregar ou não? Só com esse parágrafo aqui. Você acha que ele vai entregar todo mundo ou não? Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar nomes de políticos e autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele. E neste momento não estaria atuando ao seu favor para tirá-lo da cadeia. A matéria ela é bem sigilosa, né? Os jornalistas eles tomam cuidado de trazer a informação, até porque hoje, se você fala alguma coisa de ministro do Supremo Tribunal Federal, você recebe a Polícia Federal na sua casa, é uma perseguição, é o Estado contra o povo brasileiro, mas aqui eu reforço o que está nos bastidores, o que algumas pessoas estão nos contando, que ele gritava nome de políticos mesmo, de senadores e deputados, e Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Na esteira da crise, Vorcaro também decidiu trocar de advogados. Ele é defendido pelo criminalista Paolo Bottini, que deve deixar o caso para a entrada também do criminalista José Luiz Oliveira Lima, o Juca, já com larga experiência na negociação de grandes acordos de premiação, de delação premiada. Os atuais advogados de Vorcaro já atuaram para clientes que podem
figurar como delatados do futuro acordo e configuraria conflitos de interesse caso o defensor continuasse trabalhando. Que situação, hein, gente? Quer dizer, então, para resumir para você aqui, lógico, atualizar você do restante, quer dizer, então, que o Vorcaro, ele se machucou na cela, conhecido como Paquito, gritando nomes de quem tinha relacionamento financeiro. E aí, gente? E aí? Né? Aí, ó. Olha o Dias Toffoli aí, ó. Olha lá. A gente precisa entender até quando essa situação vai ficar, né, gente? Tá ficando cada vez pior. Mas agora uma coisa que é importante. Vamos lá. Se o cara tá gritando desesperado em Brasília, se o cara tá gritando desesperado dentro de uma cela, ele não aguenta a cadeia. Aliás, já contaram aqui em alto e bom som, a imprensa, jornalistas, especialistas, que de fato ele estaria pagando muito, muito, para que simplesmente ele não fosse para cadeia. E o cara foi para cadeia. Nós vamos ter notícia. Agora, tem que tomar cuidado para não matar esse cara, hein? Tem que tomar cuidado para que do nada... ele se machucou. O cara que era o capanga dele... Aconteceu algo misterioso em Belo Horizonte. Não sei se você está lembrado. No começo da semana passada. No final de semana, quando ele foi preso, né? Foi para a polícia, falaram que ele estava morto. Depois falou que ele estava vivo. Depois falou que ele estava morto. Quando vem encontrar o cara sem vida. Eu não... Bom, enfim. Do Banco Master, Daniel Vorcaro, é transferido para a ala de saúde da Penitenciária Federal de Brasília por razões de segurança. A mudança aconteceu nesta sexta-feira para reforçar a proteção do preso e preservar sua integridade física dentro da unidade prisional. Vorcaro está detido preventivamente no Presídio Federal desde o dia 4 de março. Com a transferência, ele passa a ocupar uma cela localizada na área de atendimento de saúde da penitenciária. O espaço tem entre 7 e 8 metros quadrados e conta com monitoramento por câmeras durante o dia inteiro. A movimentação dentro do presídio ocorre no mesmo momento em que o caso do empresário é analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria para manter a prisão preventiva do ex-banqueiro. Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram a favor da continuidade da custódia. Agora falta somente o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele tem até o dia 20 de março para fazer seu voto no plenário virtual do STF. O ministro Dias Toffoli também faz parte da segunda turma, porém ele se declarou suspeito no caso e por isso fica de fora da votação. Na véspera do início da votação no STF, Vorcaro também chegou a receber atendimento médico dentro da própria Penitenciária Federal de Brasília. A transferência para a ala de saúde não altera o regime de custódia do ex-banqueiro, mas integra medidas adotadas pela administração penitenciária para garantir a segurança do detento enquanto o processo segue em análise no Supremo. A situação do Bolsonaro é bastante crítica, tá? O quadro de pneumonia do Bolsonaro é acentuado e grave. Peter, tá vendo? Não era envenenamento, é pneumonia. Não, meu amigo, pneumonia aspirada. Isso é envenenamento. É isso que fizeram com o Bolsonaro. Envenenaram ele com ar, com partículas na prisão. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Dr. Chato, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, quadro de pneumonia de Bolsonaro é acentuado e grave, diz o médico. Olha só, pneumonia é uma doença que costuma demorar um tempo para acontecer, né? Para você ter o desenvolvimento dos sintomas e coisa e tal. E embora Bolsonaro estivesse sentindo sintomas há alguns dias, foi muito repentino isso. Não foi um desenvolvimento lento no final das contas, foi muito rápido. Em pouco tempo o Bolsonaro está numa situação muito grave aqui. Segundo o cardiologista, o Brasil Caiado, quadro do ex-presidente pode ter sido causado por refluxos. Ele está dizendo aqui, ó. O médico Brasil Caiado, cardiologista do ex-presidente Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira que o quadro de pneumonia é acentuado e grave. O quadro é grave porque o quadro começou nessa madrugada, disse o médico. A pneumonia em pacientes acima de 70 anos é sempre grave ou evolui para septicemia. Por isso, a emergência médica, prosseguiu o doutor. O ex-presidente foi internado nessa manhã com uma unidade de terapia intensiva, a UTI, em Brasília, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral nos 2 pulmões, de provável origem aspirativa. A informação consta no boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, né? Segundo o Brasil Caiado, Bolsonaro apresentou um quadro agudo durante a madrugada. Ele destacou ainda que o ex-presidente estava bem ontem à noite e que a reação foi muito rápida dessa infecção. Exato.
Exatamente. O pessoal que faz veneno, eles já tem a cepa certa da coisa para dar a coisa com mais gravidade, para dar a coisa rápido, né? Na Papudinha, onde está preso desde janeiro para cumprir pena de 27 anos e 3 meses, o ex-presidente apresentou um quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio. Olha só, a saturação do Bolsonaro está em 80%, tá? Chegou a 80%. Quem é médico, quem é enfermeiro, isso é gravíssimo. Isso é um quadro de muita gravidade, isso pode comprometer o tecido cerebral, isso pode dar morte. Aqui, ó, Caiado afirmou que não é possível prever um dia exato para a saída do Jair Bolsonaro do hospital e destacou que tudo depende da resposta do organismo dele ao antibiótico, né? Em geral, antibiótico em terapia venosa, em quadro de pneumonia grave bilateral, você pode estimar por mais de 7 dias, 8, 10, 12, mas é impossível falar. Você não sabe quando haverá qualquer tipo de complicação, principalmente porque muito provavelmente eles usaram uma cepa complicada de bactéria para infectar o Bolsonaro, e com isso pode ser uma situação grave que leve muito tempo para ele se recuperar de verdade, né? O ex-presidente tem um histórico de diversas cirurgias e procedimentos clínicos desde o episódio da facada na campanha de 2018. Mas pneumonia não é tão comum assim não. Ele tem muito soluço, ele tem muito vômito, ele tem muitos problemas, é verdade. Pneumonia é a primeira vez. Por quê? Porque é envenenamento, cara. É lógico que é envenenamento. É assim que esse pessoal faz, pô. Aqui, ó. Bolsonaro vive pior quadro e não deixará o hospital logo, diz o médico, né? Eles estão falando aqui, ó. Segundo o médico, Bolsonaro começou a passar mal por volta das 2 horas, apresentou febre alta, dor de cabeça intensa, calafrios e forte mal-estar. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU, que fica de plantão na Papudinha. A médica que o atendeu suspeitou de quadro infeccioso. Quadro infeccioso. Botaram um pozinho na cela do Bolsonaro para infectar ele. É isso que fizeram. Quadro de pneumonia aspirada. Envenenaram o Bolsonaro de ontem para hoje na Papudinha. Isso é coisa de petista. Os petistas estão desesperados porque estão vendo que vão perder a eleição. Estão querendo matar Bolsonaro porque acham que assim vão resolver o problema. Eles não estão entendendo o que vai acontecer. O Bolsonaro não vai morrer, não. O Bolsonaro é um cara forte. Ele vai se recuperar disso daí, mas não vai ser fácil, não, tá? Isso aqui é muito sério. O que está acontecendo com o Bolsonaro na cadeia é muito sério. Esse pessoal está tentando matar Bolsonaro. Tentaram com força dessa vez. Exames feitos no hospital confirmaram uma broncopneumonia bilateral mais acentuada no pulmão esquerdo. A suspeita surgiu após um exame médico clínico apontar queda na saturação de oxigênio, tá? Segundo o médico, a infecção foi provocada por broncoaspiração, que é quando o conteúdo do estômago é aspirado para os pulmões. Mas não faz sentido isso. Por quê? Porque isso já aconteceu com o Bolsonaro outras vezes e nunca teve uma crise grave dessa. Isso aqui é muito mais do que broncoaspiração. Isso aqui é aspiração de patógeno. Botaram o pozinho na cadeia do Bolsonaro lá e envenenaram o Bolsonaro. É isso que aconteceu aqui. O quadro atual é o mais intenso já registrado. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Exatamente no momento que o pessoal do Lula, o pessoal do PT, está se sentindo ameaçado, primeiro pelo Flávio Bolsonaro, segundo pelo emissário do Trump que vinha aqui no Brasil. E o Lula arrumou um negócio que não pode conversar com o Bolsonaro, porque se conversar com o Bolsonaro vai ser o fim do mundo. Não dá para entender o que... A gente entende, né? O que eu falei para vocês. O Lula brigou com o cara lá porque ele quer comprar briga com o Trump. A verdade é essa. Ele quer comprar briga com o Trump a todo custo para tentar dizer que ele é soberania, não sei o que lá, recuperar popularidade, coisa e tal. Então ele está jogando o Brasil no lixo, porque para o Brasil comprar briga com o Trump nunca é uma coisa positiva, mas para o Lula, né? O Lula está pouco se cagando, está pouco se lixando para o Brasil. Ele quer ganhar a eleição, foda-se o Brasil, né? Essa é a ideia do Lula, né? O quadro é considerado grave, sobretudo pela idade do Bolsonaro. Bolsonaro está na UTI, tá? Com broncopneumonia, diz o boletim médico. O ex-presidente teve piora no quadro clínico durante a madrugada, precisou ser encaminhado para o hospital. Aqui fala, não sei se fala aqui, ó, mas em algum lugar, aqui, em algum dos posts, estava falando sobre 80% de saturação. 80% de saturação, se for contínua, meu amigo, é morte, é morte. Né? Aqui, ó, Bolsonaro deve ficar pelo menos 7 dias no hospital, diz médico. E eu quero ver se eles vão fazer alguma investigação lá na Papudinha, lá no 19º BPM, para ver as condições que isso aconteceu. Porque, de novo, esse tipo de quadro sério, assim, isso não acontece de uma hora para outra. Isso aqui é resultado de vários dias de descaso, vários dias de problemas, várias coisas que eles arrumaram lá para prejudicar o Bolsonaro desse jeito. Tem que ter alguma coisa muito séria acontecendo por lá. O desespero de petista está muito grande. Eu não sei o que aconteceu lá não, mas eu acho que tinha que investigar todo mundo que está lá na 19ª BPM para ver quem é que é o petista que envenenou Bolsonaro lá na cadeia, tá? Alguém foi, alguém fez isso, tá?
Esse quadro aqui é um quadro extremamente sério, no final das contas, precisa ser investigado. O pessoal coloca aqui, ó, essa não é a primeira vez que Bolsonaro passa mal desde que está preso, né? Em setembro do ano passado, por exemplo, quando estava indo em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico. Naquela época, ele apresentou quadro de vômitos, tontura e queda da pressão arterial. Não teve pneumonia. Em janeiro desse ano, quando estava detido na superintendência, ele também passou mal, bateu a cabeça no móvel e coisa e tal. Não teve pneumonia. Nesse mesmo mês, o presidente foi transferido para Papudinha, perdido dos advogados dele. A unidade conta, entre outras coisas, com apoio de fisioterapia e de médicos 24 horas e ainda outras coisas por lá, né? Mesmo após a transferência, a defesa apresentou uma série de novos pedidos para prisão domiciliar, o que é o mínimo que deveria ser. Se o Alexandre de Moraes não quer matar Bolsonaro, o que ele devia estar fazendo é justamente a prisão domiciliar dele, né? Mesmo após a transferência, a defesa apresentou esses pedidos novos. Contudo, os pedidos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes porque ele pretende matar Bolsonaro. Eu acho que essa é a única explicação que tem para isso. O Alexandre de Moraes viu que perdeu para o Bolsonaro. Ele já perdeu, tá? Não tem chance. Mesmo que mate Bolsonaro, a ideia é clara. O Alexandre de Moraes vai pagar pela barbaridade que ele está fazendo com o Bolsonaro e contra todos os bolsonaristas. Ninguém tem dúvida disso. Vai pagar da maneira correta, na justiça, com um devido processo legal, com todo o trâmite democrático correto, não com essa, entre aspas, democracia que ele inventou, que passa por cima do devido processo legal para condenar um candidato que ele não gosta, né? Um absurdo o que está acontecendo aqui, sem dúvida alguma. E ele tem um antecedente, um histórico de saúde, antes de 2018, excelente. Era um paciente rígido, não tomava nenhum medicamento, nunca tinha sido internado, e a partir daquele dia 6 de setembro, da facada, tudo mudou. Então, desde aquele dia foram inúmeras internações. Vocês acompanharam esse período todo, foram no total de 8 cirurgias, internações mais prolongadas. Há quase um ano atrás, ele teve uma internação super prolongada aqui mesmo, uma cirurgia de 12 horas de duração, e eram internações que vinham 1, 2 vezes por ano desde 2018. Mas como vocês podem perceber, desde abril do ano passado, é a 6ª vez que ele já vem aqui para o hospital. Mostrando que o número de internações vem se avolumando, a saúde vem se deteriorando aos poucos. Hoje nós consideramos ele um idoso frágil, porque tem a fragilidade secundária a diversas internações, diversas intercorrências, inúmeros medicamentos que ele está recebendo diariamente para controlar todas essas comorbidades, e todas essas internações, a gente gosta de ressaltar que não fosse a primeira internação da facada, a maioria delas não teria acontecido, porque todas as demais internações foram consequências daquela primeira, exceto quando ele teve erisipela, que ele foi internado para receber antibiótico venoso, que foi uma internação mais curta, um pouco mais simples, mas desde abril do ano passado, esse é o 3º episódio dele de pneumonia. Então, indo para o momento atual, o que aconteceu com ele? Na madrugada ele começou a ter febre, calafrios muito intensos. Quando ocorrem esses calafrios que são muito exuberantes, onde a pessoa não tem nem controle sobre o corpo, a gente chama isso de bacteremia. É um sinal de que a infecção é causada por bactéria, que essa bactéria está caindo na corrente sanguínea e está gerando aquele sintoma importante. E ele tem um... Bom dia a todos. Hoje era o dia de eu estar com o presidente lá na Papudinha. Estava com essa visita autorizada e agendada há mais de um mês. Então, no horário que eu estaria lá com ele, eu fiz questão de vir para cá para registrar minha presença, a minha preocupação, como de tantos brasileiros, milhões de brasileiros, com a saúde do nosso presidente. E eu conversei com os 3 médicos, o doutor Brasil, Caiado, o doutor Leandro e o doutor Cláudio. E eles disseram que a situação do presidente, ele chegou ontem aqui num estado realmente grave. Realmente, poderia ter sido fatal. Ele broncoaspirou às 2 horas da manhã e ele só teve atendimento médico às 7 da manhã. Isso, gravíssimo. E chegou realmente, ele estava com falta de ar. E quando eles fizeram a tomografia, eles disseram que a tomografia mostrou que era ainda mais grave do que eles podiam perceber ali no contato com ele, no clínico, que já era grave. Então, foi tudo muito assustador ontem, mas felizmente, diante dos primeiros
tratamentos, das primeiras intervenções médicas com antibióticos. Ele já começou a melhorar, começou a responder, ele já tomou banho. Ontem a Michelle Bolsonaro esteve aqui à noite, deu essa notícia de que ele estava melhor, graças a Deus, mas que ele está com infecção e que agora vai depender de como o organismo dele responde a esse tratamento. O organismo dele precisa reagir e debelar essa infecção. Então, eles não têm como dizer quanto tempo ele ainda vai ficar aqui, mas eu acredito que seja por alguns dias ainda, para que eles tenham segurança. Agora, uma coisa ficou muito clara. Ele não tem condições de ficar na Papudinha ou em qualquer outro lugar que não seja a casa dele, porque ele precisa de cuidados o tempo inteiro, ele precisa ser olhado, ser cuidado. E de madrugada, quem faz isso é a Michelle Bolsonaro. Ela já falou, ela fica zelando pelo sono dele, se ele tem algum problema, se ele tem soluço. O que os médicos estavam explicando é que a gente tem muitas bactérias na boca, então quando você broncoaspira, o risco de infecção é muito grave mesmo. E é essa infecção que ele está agora tendo que enfrentar. Ele precisa ir para casa, porque se ele voltar para Papudinha, isso poderá ser fatal. Deputada, em relação a essa infecção que a senhora falou do ex-presidente, teve alguma restrição maior em relação às visitas, a vinda dos filhos e da esposa ainda está permitida? Gente, o que eu sei é que as visitas de ontem, a minha e quem mais estivesse para visitá-lo, foram canceladas. Isso era óbvio. Eu nem esperei uma decisão dessa. Eu já sabia que não podia. Ele estava num quadro muito grave. Agora, pelo que eu vi, a família está tendo acesso e a gente espera que seja assim, mas é preciso que seja restrito, porque uma pessoa que está numa UTI, ela não pode ficar recebendo várias visitas, tem toda uma questão de higiene, ainda mais quando a pessoa está com infecção. Mas isso aí já é problema médico, eu não vou ficar entrando muito nisso. Mas eu sei que ontem a Michelle veio, a Laurinha ficou com ele, então eu imagino que a família esteja tendo acesso. Hoje pela manhã a senhora conversou com os médicos. Eles deram algum detalhamento a respeito de como Jair Bolsonaro estava hoje? Ele está melhor. Ele falou o seguinte, é como se ontem ele tivesse chegado com um quadro nível 8 de gravidade. E depois de toda essa intervenção, ele está num nível 6. É grave? Ainda é grave. Mas caiu de 8 para 6. Ele falou sempre que melhora, isso é uma boa notícia. Porque ele poderia ter piorado e já era muito grave. Então, pelo que eu entendi, ele está ainda grave. Porque se ele está com um nível 6 de gravidade, isso é sério, gente. Agora, estava 8 ontem, que é bem mais grave, né? Então vamos continuar rezando pelo nosso presidente e lutando para que ele vá para casa, gente. Não tem condição dele voltar para Papudinha. O que estão fazendo com ele é tortura, o que estão fazendo com a família, o que estão fazendo com os brasileiros que querem justiça é tortura. Mas quem está sofrendo isso na pele é o presidente Bolsonaro. Ele precisa ir para casa. Isso é uma questão de justiça. Lembrando que ele é um preso político, que ele é inocente, que não teve golpe, coisa nenhuma, que tudo isso é a coisa mais fajuta que tem e que eu acho que as pessoas estão entendendo agora quem foi que condenou o presidente. Com que pessoas eles têm ligação, e aí já tem até jornalista, colegas de vocês sendo ameaçados de quebrarem os dentes. Então, gente, é sério.